Bom dia, hoje vamos falar do telefone e da história do telefone, assim, muito brevemente, não temos tempo para muito, mas vamos falar do telefone porque encontrei uma referência a essa história num livro. Estava a folhear vários livros, por algum motivo, eu gosto de folhear livros, e encontrei essa referência e comecei a investigar e fui ler algumas coisas sobre a história do telefone, algumas sabia, outras não, e pensei, bem, podia fazer um episódio sobre isto, e foi isso que eu fiz, só que tenho um problema, é que neste momento eu já não me lembro que livro me levou a pensar no telefone. Foi um dos vários livros que folheei nestes últimos dias. Enfim, acontece. Às vezes nós sabemos que encontramos uma determinada informação num livro, às vezes até sabemos a posição na página, mas não sabemos a página, não sabemos que foi um autor. Também já me aconteceu estar completamente convencido que tinha lido um episódio num livro e afinal tinha sido noutro livro. Não me parece que seja nada de muito grave, acontece quando andamos sempre a folhear os livros, por vezes temos estes problemas. Hoje vamos falar então da história do livro e vamos falar também da palavra retrónimo, eu depois explico o que é isto. O que é certo é que, por causa dessa referência, fui ler um pouco mais sobre a história do telefone, que é algo de que não gosto. Eu não gosto do telefone. Não é do telefone que tenho no bolso, onde vou ouvindo podcasts, vou escrevendo, não é exatamente isso, mas sim do telefone enquanto mecanismo para comunicar à distância com outra pessoa. Isto é muito estranho, eu não sei explicar isto. Eu gosto, por exemplo, de criar estes episódios de podcast, gosto muito de fazer chamadas, aliás, gosto de fazer chamadas de vídeo, não gosto muito, estou até um pouco enjoado, para dizer a verdade. Gosto muito de falar com as pessoas ao vivo, de conversar. Não me importo assim tanto com as chamadas de vídeo, enviar mensagens, e-mails, principalmente ao vivo. Acho que todos nós preferimos estar ao vivo com as pessoas, talvez. Agora, não gosto de telefonar, nunca gostei. Sempre tive um problema qualquer com o telefone. Ficava, aliás, nervoso quando tinha de telefonar e era mais novo. Não sei explicar isto, se alguém souber, diga-me. Mas não deixo de ter muita curiosidade sobre a história do telefone e de gostar de saber mais histórias sobre este objeto que nós tínhamos em casa e agora continuamos a ter, mas não já numa mesinha à porta, mas sim no nosso bolso. Olha, o curioso da história do telefone é que, como quase todas as histórias de quase todos os objetos e de quase tudo, é mais complicada do que aquela ideia que nós temos na cabeça. Também não podemos ter todas as histórias de forma muito profunda na cabeça. Se nós perguntarmos a alguém quem é que inventou o telefone, talvez diga Alexander Bell foi o inventor do telefone. Ora, a história foi muito mais complicada. Foi uma história de acumulações de pequenas inovações, como acontece em muitos casos. Há, aliás, um livro, eu tinha de falar de algum livro hoje, não é? Um livro que, mais uma vez, devia estar traduzido e não está. Há outros livros do autor traduzidos. O autor é Matt Ridley, que escreveu The Evolution of Everything, a evolução de tudo. O que o autor tenta mostrar é algo que nós até intuímos naturalmente, mas ele tenta mostrar como os princípios da evolução por seleção natural até se aplicam aos objetos. Por exemplo, o livro não foi inventado do nada. O livro foi uma pequena acumulação de inovações, de experiências, como é que isto resulta, como é que não resulta, até chegarmos aos livros que nós temos hoje, com esta forma que nós temos, e vão continuar a evoluir. O violino tem aquela forma, tem aquelas formas particulares porque foi sendo desenvolvido ao longo do tempo, evoluindo no sentido em que as preferências das pessoas iam inclinando-se para uma determinada forma e não para outra, às vezes de forma até inconsciente, e assim o violino ia evoluindo. Isto parece muito repetitivo porque as duas palavras são parecidas. O telefone foi a mesma coisa. Há um inventor, digamos, oficial, que nós aprendemos na escola, mas ele foi apenas um de uma série de pessoas que foram desenvolvendo esta tecnologia. Há, aliás, fortes discussões sobre quem, na verdade, inventou o telefone. E isto acontece com muita frequência. Mesmo quando nós não estamos a falar do violino, que é um objeto que foi aparecendo ao longo de muitos séculos, mas sim de algo um pouco mais repentino, como é o telefone, estas inovações surgem porque houve outras inovações antes. Portanto, há um momento em que o mundo está pronto para a inovação, em que já temos, por exemplo, no caso do telefone, já temos a eletricidade, que era necessária para o telefone como o entendemos hoje.
a eletricidade, e não só, a necessidade de comunicação à distância, uma maior necessidade social desta comunicação. Houve muitos fatores que empurraram a sociedade para esta invenção. Claro que houve alguém que deu o passo final para chegarmos àquilo que podemos identificar como o telefone, mas este é apenas um passo entre vários. E neste caso, até mesmo esse passo é muito discutível. Nós temos, por exemplo, Antonio Meucci, um italiano que vivia nos Estados Unidos, se não estou em erro. Eu não estou aqui a seguir um guião, se calhar devia, mas este Antonio Meucci, em 1849, aqui sim tinha aqui um apontamento da data, criou algo bastante parecido com o telefone. Depois não deu em nada, e esse é o ponto que distingue, ou melhor, é aquilo que o distingue do que aconteceu mais tarde. Temos depois Charles Bourseul, espero estar a pronunciar bem, que fez uma descrição teórica do telefone em 1854, e houve mais pessoas que inventaram algo parecido com o telefone, ou que deram um passo técnico em direção ao telefone, até que por fim Alexander Bell registra a patente de um telefone, a patente a partir da qual se criaram os telefones modernos. Portanto, no fundo o que ele fez foi registar uma patente no final de um processo bastante complicado. Isto é uma história bastante polémica, e não é só no telefone, no avião também. Não sei se é algo conhecido, mas não sei se todas as pessoas sabem que, por exemplo, os brasileiros têm o seu inventor do avião e defendem com unhas e dentes que foi Santos Dumont o verdadeiro inventor do avião. Então não é caso único. Esta história técnica da criação do telefone é uma coisa, mas depois temos a outra história, a história da sua adoção social. E neste ponto, de facto, a invenção ou a patente de Alexander Bell é muito importante. Foi a partir daí que o telefone se começou a espalhar pela sociedade. Nós podemos ter muitos inventores de alguma coisa, mas depois só um deles é que é a origem da expansão dessa invenção pela sociedade. Mas mesmo nesse caso, há sempre uma série de inventores ou de pequenos passos anteriores, como já tinha dito, para chegarmos a esse ponto. Já agora, só um pormenor. Não é só no que toca à tecnologia. As próprias descobertas científicas, a evolução por seleção natural, por exemplo, só para dar um exemplo, foi descoberta por pelo menos 2 pessoas quase ao mesmo tempo. E a história é muito interessante, mas não é para hoje. Não temos tempo para contar a história do telefone e ainda falar da evolução por seleção natural. Pronto, a adoção do telefone foi gradual, como sabemos, começou por ser uma experiência, algo tão inovador que as pessoas ficavam espantadas por ver como era possível transportar a voz a longas distâncias. Depois, mais tarde, nós sabemos, até em Portugal, como o telefone começou a ser um sítio numa terra onde havia o telefone, nos correios, onde podíamos ir fazer chamadas ou receber chamadas, até que as várias casas começaram a ter também telefones, cada um deles com um número, e esta história nós já ouvimos dos nossos avós, dos nossos bisavós, até chegarmos ao ponto em que todas as casas tinham um telefone, ou praticamente todas. O número de telefone começou a ser uma das senhas de identidade de uma família, e depois, já num momento em que nós, mais novos, digamos assim, nos lembramos, o telefone passou a estar no nosso bolso. O telefone que está no nosso bolso ganhou um novo nome em português, telemóvel, que curiosamente, se repararem bem, tem aqui uma curiosidade linguística, porque nós dizemos telefone, com aquela vogal quase desaparecida, muito típica do português europeu, mas depois no telemóvel dizemos o E, bastante aberto. Isso é um pormenor que fica para outras paragens. Mas o que eu estava a dizer é que a tecnologia por trás do telemóvel é muito diferente do telefone. Muito diferente do telefone que tínhamos na mesinha de entrada em casa. Mas a sua utilização social vem na sequência do telefone que temos em casa. Portanto, passamos a ter um telefone numa terra, depois o telefone na casa e depois o telefone para cada pessoa. E o número de telemóvel passou a ser um sinal de identidade de cada um e não de cada família. Eu disse no início que íamos falar dos retrónimos. O que é um retrónimo? Se nós repararmos bem, hoje usamos a expressão telefone fixo. Isto é um retrónimo, ou seja, o telefone era sempre fixo e não era preciso especificar que estávamos perante um telefone fixo. Só com o surgimento
dos telefones móveis, dos telemóveis, é que passámos a ter o telefone fixo em casa. A palavra telefone, aliás, começou, hoje em dia já é muito mais usada para falar dos telemóveis, e nós, se queremos falar dos tais telefones fixos, temos de dizer que estamos a falar deles. Isto é um retrónimo. O retrónimo, se vimos bem, portanto, é um nome que é dado para trás. Portanto, estamos a dar um nome a algo que já existia, mas que agora precisa ter um novo nome para se distinguir de algo mais recente. Não é caso único, há muitos. Eu posso dar outro exemplo. Livro de papel. Os livros eram todos de papel. Hoje podemos falar de livros eletrónicos e livros de papel e discutir quais é que são melhores ou não. Se vimos bem, talvez chamada de voz em contraste com chamada de vídeo. Uma história curiosa. O meu filho Simão, há umas semanas, veio ter comigo a dizer que estava muito admirado por saber que era possível fazer chamadas de voz. Ele estava convencido que havia três formas de comunicar com as outras pessoas pelo telemóvel. Ou texto, ou mensagens de voz gravadas, ou chamadas de vídeo. Ele nunca tinha percebido que era possível fazer chamadas só de voz e ficou muito contente porque isso dava-lhe a oportunidade de conversar com os colegas mesmo quando não queria ou não podia estar em vídeo. Ele não sabia que isto acontecia. Foi uma novidade. Eu achei muito curioso como na cabeça dele o telefone serve para enviar mensagens de texto e serve para fazer chamadas de vídeo. Vou terminar não com uma recomendação de um livro, mas com um pedido. Será que alguém conhece algum bom livro? Eu estive a pesquisar, mas não encontrei assim nenhum que pensasse, é este que eu quero. Mas será que alguém conhece uma história do telefone, um livro sobre o telefone? Estou aqui a dizer telefone mais calmamente, porque é uma palavra que quase desaparece na nossa língua. Gostava de saber se alguém conhece, pode ser em português, se existir, em inglês, em espanhol, em francês, em alemão tenho mais dificuldades em ler, por isso peço que não seja, mas se alguém tiver essa recomendação, eu depois direi aqui que recomendação foi essa. E por fim, tenho que pedir desculpa, porque eu tenho prometido a resposta à pergunta sobre como criar um livro que tenho aqui para responder, mas hoje já vamos com 12 minutos, por isso mais uma vez vou ter de deixar para amanhã, mas vou começar com essa resposta amanhã, está bem? Amanhã vou responder. Hoje ficamos com esta breve história do telefone, espero que tenha gostado, já sabe, partilhe, assine o podcast e comente quando quiser. Muito obrigado e até amanhã.